Que saudade de quando a gente chegava da escola e já ia direto pra TV assistir aquele velho Dragon Ball Z e as lutas infinitas contra o Majin Buu, Power Rangers e Beyblade na TV Globinho. Ou até mesmo almoçar assistindo o X-Men Evolution. Só de ver esse vídeo do X-Men já me dá uma vontade de comer. Ou Super Choque no SBT. E pra quem tinha TV a cabo, já que naquele tempo ainda não existia a Sky Gato, né? Havia o Cartoon Network com seus Cartoons e a Nickelodeon com Ei Arnold e os Anjinhos. Ah, esse era bom demais, hein, Júnior? Bateu a nostalgia aí, hein? Mas hoje aqui no Som Nerd nós vamos falar sobre desenhos antigos que talvez você nem saiba que já passaram aqui no Brasil. Bem, talvez até teu pai sabe. Mas eu já lhe adianto um negócio, se você conhece algum desses desenhos aqui que eu vou falar, brother, o ser raiz de locadora de filmes ainda habita em você. Hey mans, good days, Ítalo Cunha pra vocês! Fala galera, está começando mais um Som Nerd quentinho, gostosinho e arrumadinho pra vocês. Galera, seguinte, o Som Nerd hoje tá a pau de dar em doido, hein? Se liga nas dicas, você que gosta de dinossauros, basquete, antiguidades, coisa colorida e Super Nintendo, então bora para nossa lista de desenhos antigos que você vai se divertir muito. Mas antes, não se esquece de deixar aquele like cremosinho e também se inscrever no canal. Se inscreve no canal, ativa as notificações lá clicando no sininho para toda vida que o Som Nerd lançar vídeo você ser o primeiro a conferir. Sacou? Pá! Vídeo 2 vezes na semana, segundas e quartas a partir das 19 horas. Meu irmão, vamos lá, simbora! Em primeiro lugar, nós vamos falar aqui sobre um desenho de uma produtora que fez muito sucesso no século passado. A produtora, que foi a Hanna-Barbera. E caso você nunca tenha ouvido falar, eu lhe garanto que você já deve ter assistido uns 10 desenhos no mínimo dessa produtora, que eram Tom e Jerry, os Flintstones, os Jetsons, Scooby-Doo, a elegantíssima Penélope Charmosa, Corrida Maluca e tantos outros que marcaram a infância de toda uma geração. Mas esse desenho que nós vamos falar aqui não é um lado muito conhecido, o lado B da Hanna-Barbera. E o nome desse desenho é O Vale dos Dinossauros. Fala aí pra nós se você já viu esse desenho. Que os levou para uma caverna subterrânea e os atirou em um mundo hostil de gigantescas feras pré-históricas. Um mundo que o tempo esqueceu. O Vale dos Dinossauros estreou na emissora americana CBS no dia 7 de setembro de 1974, exatamente no mesmo dia em que o seriado Elo Perdido, produzido pelos irmãos Sid e Marty Krofft, também fazia sua estreia na NBC. Com enredos bem parecidos, Vale dos Dinossauros e Elo Perdido ainda tinham coincidentemente no final dos créditos de abertura um dinossauro rugindo e olhando para a câmera. Pela sobrevivência para os Butlers no Vale dos Dinossauros. Ítalo, mas quem foi que copiou quem? E eu te explico agora, garotinho! A explicação já está nas chamadas de Elo Perdido, feitas meses antes de sua estreia. E foi logo num tempo que a Hanna-Barbera estava procurando algum enredo novo para desenvolver um desenho animado. Tu sabe, né? Uma boa história, alguns personagens. Vendo o tema do que seria a série Elo Perdido, aproveitou-se do tema e produziu rapidamente o Vale dos Dinossauros. Ítalo, então você quer dizer que quem copiou foi a Hanna-Barbera? É isso mesmo, garotinho!
Com a produção executiva William Hanna e Joseph Barbera, o desenho ele rendeu apenas 16 episódios. A série O Vale dos Dinossauros, muito bem produzida, oferecia para a criançada roteiros inteligentes com o professor Butler eventualmente apresentando seus conhecimentos científicos para sair de alguma situação de perigo. Além disso, os episódios de O Vale dos Dinossauros são bem ágeis, o que seguraria a atenção da criançada até hoje. No desenho, a família Butler, formada pelo professor John, sua esposa Kim, seus 2 filhos Kate e Greg e seu cachorro Digger, estão em uma viagem de rafting, que aqui mesmo eu chamo isso de jangada, desbravando as corredeiras do rio Amazonas. Quando se aventuraram no afluente desconhecido do rio, foram tragados por um redemoinho e entraram em uma caverna subterrânea. Saindo de lá, se depararam com um mundo povoado por seres pré-históricos, repletos de gigantescas feras, como se o tempo não tivesse chegado naquela região. Os Butlers foram salvos por uma família de nativos amistosos, com um homem das cavernas conhecido como Gorak, sua esposa Gara e seus 2 filhos, Loki e Tana, que tinham ainda um animal de estimação, um filhote de estegossauro chamado Glump. E aí, pessoal, as 2 famílias acabam se encontrando e se tornando amigas. Os Goraks lá começaram a ajudar os forasteiros em suas várias tentativas de encontrar um meio para regressar ao seu tempo. Enquanto isso, os Butlers eles precisavam se adaptar à nova realidade para justamente se proteger dos perigos que existiam ali, naquela localidade. No último episódio, entende-se que os Butlers eles conseguem fugir do vale utilizando um planador, porém isso não é mostrado de fato no desenho. Ei, talvez algum dia um avião passando verá aquela tocha E virá verificar. e nós poderemos ir para casa. O desenho O Vale dos Dinossauros chegou no Brasil no ano de 1975, lá na Rede Globo, dentro de uma faixa de horário intitulada como O Show das 5, ficando na emissora até o ano de 1977, quando já era mostrado no Globo Coespecial. Não existe nada mais antigo do que cowboy que dá sentidos de uma vez. A avó da gente deve ter saudade do zing-pou, do cinto de inutilidades. No ar, Globo Cor Especial. A máquina quente da TV. E aí, o desenho só voltou de novo às telinhas brasileiras no ano de 1980, na TV Bandeirantes dessa vez, ocupando o horário de 11h45 da manhã, ficando até o ano de 1982. Sua dublagem, realizada pela grande Herbert Richards, ainda hoje é lembrada com carinho pelos fãs do desenho, graças à qualidade técnica e de interpretação. No elenco, nomes como o de Miguel Rosenberg, Marlene Costa e Rodney Gomes davam destaque à dublagem brasileira. E como foi com vários desenhos que chegaram aqui no Brasil, alguns nomes dos personagens precisaram ser adaptados. Enquanto que lá nos Estados Unidos, na versão original do desenho, o homem primitivo se chamava Gorok, no Brasil ele acabou se chamando Gorak. Vai um gorozinho aí. E Gara, por sua vez, foi chamada no Brasil de Gera. E o nosso segundo desenho da lista também é da produtora Hanna-Barbera. E esse desenho tem totalmente a ver com o basquetebol e se chama Os Super Globetrotters. E é um desenho que ele foi realmente baseado num time de basquete que justamente se chamava Globetrotters. Esse time foi criado lá em 1926 pelo empresário Eber Sapstein. E inicialmente ele foi chamado de New York Globetrotters. Só que aí em 1930 ele acabou sendo alterado o nome para Harlem Globetrotters. E mudaram o nome para enfatizar que os jogadores eram apenas negros e que eram todos do Harlem, que é um bairro de negros lá de Nova York. As palhaçadas em quadra que fariam a fama do time só começaram mesmo em 1939, com o jogador Eman Jackson.
apelidado de Príncipe Palhaço do time. Ele girava a bola na ponta dos dedos, a escondia atrás das costas e a torcida ia à loucura quando fingia fazer um passe e a bola continuava em sua mão. Em 1940, os Trutters se sagraram campeões do mundo. O time transformou-se anos mais tarde numa equipe apenas de exibições. E aí foi que em 1970 chega a Hanna-Barbera, que acabou transformando a equipe em protagonistas de desenho animado. E os personagens dos Globetrotters, eles fizeram bastante aparições no Scooby-Doo, até 1973. Someone's behind that hedge. Someone's behind that hedge. I'll take a look. I'll take a look. Em 1979, com o desenho Os Super Globetrotters, nascia a segunda versão animada do famoso e carismático time de basquete americano. Dois dos heróis criados para o desenho são inspirados nos heróis roqueiros de Os Impossíveis. Estes heróis foram o Homem Fluido e o Multi-Homem. Além dos nomes muito parecidos, possuem também habilidades idênticas aos heróis de 1966 dos Impossíveis. Nem mesmo o Homem Espaguete escapa de uma comparação com o Homem Mola. No desenho, eles são retratados com suas palhaçadas de costume e ocultam suas identidades secretas de combatentes do crime sob o disfarce de ídolos do basquetebol. O grupo de super-heróis, chefiados pelo Globo da Lei, era enviado às mais diversas partes do mundo para combater a vilania, lutando pelo bem de toda a humanidade. Os Globetrotters, eles eram liderados por Curly Neal e seu alter ego, o Homem Esfera. Os jogadores adquiriram seus superpoderes somados com a habilidade de voar, depois que Nate encontrou um amuleto secreto que foi capaz de conceder ao grupo tais particularidades. Sempre que são chamados pelo Globo da Lei, através de uma bola de basquete com anteninha, os Globetrotters pegam seus amuletos e geram vestiários portáteis para onde entram e saem transformados em heróis. Mesmo depois de um árduo dia de trabalho, conduzindo criminosos à justiça, os jogadores sempre tinham energia suficiente para encarar mais uma partida de basquete ao fim de cada episódio. O desenho ele contou apenas com uma temporada, sendo que nela continha 13 episódios. E o desenho Os Super Globetrotters ele chegou no Brasil em 1983 no programa que a Xuxa fazia na Rede Manchete, que se chamava O Clube da Criança. Você lembra desse programa? ZYB 519, Rede Manchete, Rio de Janeiro. A televisão de primeira classe. Programação livre. Ei, meu abençoado, você tá gostando do vídeo? Meu irmão, se tiver ou se não tiver também, se inscreve aí no canal, clica aí no sininho para receber as notificações quando a gente lançar vídeo novo aqui no canal. E não se esquece de dar like, bicho. Não perde tempo não, macho. Vamos embora, meu amigo. Meu bichinho, agora vem cá, que agora o terceiro desenho da nossa lista tem uma história muito curiosa e muito boa para ser falada aqui. Senta que lá vem a história. O desenho é o Mr. Magoo. Você já ouviu falar desse desenho? Se já viu ou ouviu, comenta aí. E a história do desenho é a seguinte. A empresa era a UPA, que é United Production of America, Produtoras Unidas da América. Eles revolucionaram a animação nos Estados Unidos, lá no final da década de 40, quando abriu mão do estilo fofinho que a Disney tornou popular e acabaram usando um design mais moderno. E esse design moderno acabou influenciando todos os estúdios, inclusive a empresa do titio Walt Disney, a Disney. E foi justamente nessa época que a empresa produziu vários curtas distribuídos pela Columbia Pictures, lá nos cinemas. Em 1949, a produtora lançou o curta Ragtime Bear, onde mostrava as dificuldades enfrentadas por um velhinho para encontrar seu sobrinho Waldo, no Parque Florestal. Mas ao encontrar um grande urso, ele confunde o bicho com seu sobrinho, que estava usando um casaco de pele.
O curta, que tinha a intenção de lançar o personagem Valdo, acabou destacando o velhinho, que havia sido criado com uma boa parte de sua personalidade baseada no comediante W.C. Fields. Foi então que a UPA acabou investindo mais no personagem em outros curtas, agora tendo o Mr. Magoo como protagonista. Mr. Magoo é um velho rabugento, mas que é adorado por todos. Extremamente míope, ele se mete nas maiores confusões por não enxergar direito, e quem ganha com isso é a gente que se diverte a valer. O ladrão está seguro, mas onde está Magoo? Sim, eu lhe digo, o lanche afinal é melhor que a avalanche. Mas que boa piada, não é mesmo? Cada vez que o Magoo sai de casa, você tem a certeza que vai dar boas gargalhadas, pois sem enxergar um palmo à frente do nariz, ele sempre confunde tudo que tá no seu caminho. Magoo causa dores de cabeça e distribui pancadas a todos que o acompanham. Apesar dele ser quase cego, as pessoas que estão por perto é que se machucam, caindo em bueiros, batendo em postes e dando com a cara em portas para garantir a integridade física do bom e amado velhinho, enquanto ele, com uma sorte impressionante, não sofre um só arranhão. E caso você não saiba, o Mr. Magoo teve até filme live action, lançado em 1997, sendo que boa parte do filme foi gravada no Brasil e outra parte foi gravada no Canadá. Infelizmente, o filme acabou não tendo um sucesso de bilheteria. É porque talvez ele tenha sido distribuído por uma empresa pequenininha, de titio Walt Disney, sabe? A Walt Disney Pictures. No Brasil, o velhinho míope estreou na TV Excelsior em 1963. A emissora exibiu os primeiros curtas-metragens do personagem, produzido entre os anos de 1949 e 1962. A sessão ia ao ar às 19 horas. Em 1978, começou a ser mostrado na TV Record. Então, inclusos os episódios da série The Famous Adventure of Mr. Magoo, as famosas aventuras do Mr. Magoo, produzidos entre os anos de 1960 e 61 e de 64 a 65, foi quando o personagem recebeu a dublagem do ator José Soares. Com a integração do sistema TVS, o personagem também foi mostrado naquele que viria a ser o SBT futuramente. E na década de 1980, o SBT, agora já chamado de SBT e não TVS, começou a reprisar os episódios do Mr. Magoo. Só que os episódios reprisados no SBT na década de 80 foram os episódios que foram lançados até o ano de 1965. Até os anos 80, a versão mais recente do Mr. Magoo era a versão do ano de 1977. Só que aí, por um problema aí de distribuidores, que os direitos estavam na mão de duas empresas, acabou que o SBT ficou apenas com o classicão, a versão antiga do Mr. Magoo. A versão bem mais antiga, né? Porque, tipo, se a versão mais recente era 77 e a versão mais antiga era 65, putz, mano, caramba, esse desenho é mais velho que meus pais. Ô meu querido, eu tô passando aqui de novo pra falar. Se inscreve no canal, ajuda nós, pô, ajuda nós. Dá aquele likezinho, o que é que você tá esperando, meu irmão? Vai, clica no sininho, notificações pra receber vídeo 2 vezes por semana, segunda e quarta, 19 horas. É, meu irmão, vamos embora, que tem mais vídeo. Mas não se esquece de se inscrever. E o nosso quarto desenho da nossa lista, acho que é muito conhecido, por sinal. Eu estou falando de nada mais, nada menos que o desenho mais fofucho, sentimental e carinhoso da minha infância. Os Ursinhos Carinhosos. Não tenha medo se algo te ameaçar. Os ursinhos surgem de algum lugar. Ursinhos carinhosos. 5, 4, 3, 2, 1. Ursinhos Carinhosos. Os Ursinhos Carinhosos são personagens criados pela American Greetings em 1981 para cartões de boas festas e de aniversário, que foram conhecidos como Greeting Cards. Eu aposto que tu já pegou um cartãozinho desse e pensou, peraí, esses bichinhos parecem com os ursinhos carinhosos, né? Que passam ali na TV. É, isso mesmo, tem tudo a ver aqueles cartãozinhos com o desenho. Em 1983, a Kenner criou o primeiro de uma série de ursos de pelúcia baseado nos ursinhos carinhosos. Cada ursinho tem uma cor diferente e uma insígnia individual na barriga.
Os personagens acabaram ganhando uma versão animada nos longas-metragens Care Bears in the Land Without Feelings, algo como Ursos Carinhosos na Terra Sem Sentimentos, e Care Bears Battle the Freeze Machine, ou algo como Ursos Carinhosos Batalhando com a Máquina de Gelo, antes de estrelarem uma série de TV chamada Care Bears. Na verdade, essa primeira série dos Ursos Carinhosos foi meio que um piloto, contando apenas com 11 episódios, só que fez muito sucesso. E para agregar na série, eles acabaram criando o Care Bears Family, que seria os ursinhos carinhosos, cheio de gente, cheio de personagens que é para vender brinquedo mesmo. Onde os personagens da primeira animação vinham acompanhados com seus primos, que aí era leão, pinguim, porco, não era só ursos. Nada tem o cheirinho da comida do Reino do Carinho. Eu vou voltar para repetir. Ah? A comida tá ótima mesmo. Não vai não, não sobrou nada. Bom, eu não estava com fome mesmo. Lançado em 1985 pela DIC, a mesma animadora do desenho clássico dos Caça-Fantasmas, e produzido pela produtora canadense Nelvana, o desenho dos Ursinhos Carinhosos durou algo em torno de 47 episódios, que acabou ajudando a consolidar os Ursinhos Carinhosos por todo o mundo. Ursinhos Carinhosos mostrava um grupo de adoráveis amigos ursinhos, cada um com uma missão muito importante e com um poder extraordinário. Estes ursos tinham o compromisso de ensinar a humanidade como se comportar diante dos obstáculos da vida e, ao mesmo tempo, pregavam os melhores sentimentos. Cada ursinho tinha um emblema estampado no peito que condizia com o sentimento que ele representava. E era através deste emblema que ele lançava ao mundo as qualidades que lhe eram incumbidas. Os ursinhos carinhosos sempre ficavam em alerta, de olho na terra, para tomar conta das crianças, não deixando que nenhum sentimento ruim pudessem abalá-las. Os bem-intencionados heróis viviam numa cidade no céu chamada Terra do Carinho, que era escondida numa nuvem. A Terra do Carinho fazia parte do Reino do Carinho. Lá, viviam num belo lugar com árvores, rios e muitas belezas naturais, cheio de paz e boas atitudes. Mas era só o carinhômetro alertar que alguém precisava de ajuda que os ursinhos carinhosos escorregavam por um arco-íris ou pegavam seu carro-nuvem e saíam para cumprir mais uma missão. Além dos ursinhos no combate às más ações e sentimentos impuros, ainda existiam os primos deles, que viviam na floresta dos sentimentos. E como eu já falei anteriormente, era mais um inchaço para botar muito personagem que era para vender brinquedo. Quanto mais personagem, mais fica diversificado para você produzir brinquedos para a criançada. O líder deles era o leão, o Coração Valente, que entre as criaturinhas era o único que chamava pra peia mesmo os inimigos, graças à sua coragem. Ainda tínhamos o Amor Sem Fim, que era um elefante rosa, com um peso como símbolo, o Macaco Laranja Brincalhão, Pé de Vento, que era um coelho azul muito rápido. Ele ainda tinha um coração com uma asa de cada lado, como símbolo. Entre os ursinhos, ainda tinha um grupo de adolescentes que protagonizavam alguns episódios, quase sempre se metendo em confusão para que os integrantes mais velhos tivessem que ajudá-los. Outro destaque do desenho era a Vovó Urso, sempre com valorosas lições para os ursinhos e com suas histórias contadas para os filhotes Sonho e Coração. E outros dois personagens que a gente não pode deixar de falar era o casal Sincera e o Cavalinho Nobre. Na verdade, são os fundadores da família Ursinhos Carinhosos. O principal inimigo dos ursinhos carinhosos era o perverso Coração Gelado, que morava em um castelo e ficava muito feliz em ver alguma criança desencaminhada. Por isso que sempre que podia transformar uma situação ruim em uma situação pior, o Coração Gelado estava lá. Então já sabe, viu? Olha, aquele amigo, aquela amiga que você tem que transforma qualquer situação ruim em péssima, catastrófica, desastrosa, apocalíptica, você já pode chamar ela de Coração Gelado. E se a pessoa não entender esse apelido, pode mandar esse vídeo da Sonerd para ela conferir, hein? O Coração Geraldo, ou o Coração Gelado, ele contava com a ajuda do seu capacho todo atrapalhado chamado Malvado, que por ser muito incompetente e atrapalhado, levava sempre a culpa dos planos errados, até quando não tinha. Ainda no grupo de malfeitores, a sobrinha do Coração Gelado, Laurinha, era terrível com seus gritinhos estridentes.
O desenho chegou no Brasil passando na SBT no ano de 1986, com dublagem da BKS. Na emissora fez parte de alguns programas infantis, como Show Maravilha, onde fez muito sucesso, e no Bom Dia e Companhia, que ficou até o ano de 2003, quando o desenho foi retirado do ar. A versão clássica dos Ursinhos Carinhosos, que a gente tá falando aqui, também chegou a passar no canal fechado Boomerang. Ele acabou recebendo uma redublagem lá. É o caso, por exemplo, do elefante Amor Sem Fim, que no Boomerang recebeu o nome de Coração Grandão, ou o Amado, que recebeu o nome de Zangadinho. Agora me explique, Amado Zangadinho, hein? Além das mudanças de nome, alguns ursinhos sofreram mudanças de sexo. E sabe por que isso? Eu também não sei. Mas se você souber, comenta aqui que eu tô louco pra saber. Porque I don't have information that. Eis que chegamos ao último nome dessa nossa primeira lista de desenhos antigos que já chegaram a passar em terras tupiniquins. Falaremos agora sobre o Mario! Não, meu filho, não é aquele que come atrás do armário. É uma lenda que ninguém esquecerá. Todo mundo pensou que o Rei Copa tinha deixado o reino dos cogumelos quando sua nave destruidora atacou. Ei, meu abençoado, me fala um negócio. Tu já sabia que o Super Mario, Mario Bros, já teve uma série de TV animada, um desenho? E se eu lhe contar que ele teve mais de um? Você tá falando sério? E você sabia que já chegou a passar aqui no Brasil? Ih, rapaz. Pois é dele que nós vamos falar. E nós vamos debulhar sobre esse assunto agora. As Aventuras de Super Mario Bros 3 é a segunda série de desenho animado baseado na franquia de videogame Mario, produzida pela DIC Entertainment em 1990 e inspirada no jogo de Nintendo Super Mario Bros 3, que tinha sido lançado no mesmo ano nas Américas. O desenho ele acabou sendo uma continuação de Super Mario Bros Super Show, e esse primeiro desenho chegou sim aqui no Brasil, porém através de VHS ou fita, se é que você prefere chamar assim. Só que no Mario 3, no Mario Bros 3, ele vem apresentando novos personagens, os Copa Kids ou Copalinhos, novos poderes do jogo, novos inimigos, sons e lugares também respectivos do jogo, tirando alguns como o mundo real, né? Que os personagens vão em diversos episódios. Ao contrário da série anterior, ele acabou tendo uma curta duração de apenas 13 episódios, separados em duas histórias. E logo no ano seguinte, ele já foi substituído pela série Super Mario World. Nos Estados Unidos, a animação foi originalmente transmitida pela NBC, juntamente com o Capitão N, o mestre dos jogos. Kevin, eu não mandei você arrumar o seu quarto? Capitão N. A história continua as aventuras de Mario, Luigi, Toad e Princesa Cogumelo contra o malvado Rei Copa, que agora está sendo auxiliado pelos seus 7 filhos, os Copalinhos, que normalmente protagonizam cada episódio. A história passa a focar nas várias tentativas do Rei Copa de dominar o reino do cogumelo e derrotar os irmãos Mario. Aí, meus queridinhos, sobre a dublagem tem uma boa curiosidade. A Herbert Richards, ela acabou comprando a série em 2 lotes para dublar e depois arrumar alguém para distribuir em VHS. Lembra que eu já falei aqui que essa série do Super Mario Bros 3 foi dividida em 2 histórias? Pois tá aí a explicação da Herbert Richards ter comprado em 2 lotes. Só que aí aconteceu um problema, e esse problema veio do segundo lote. E era um problema meio que com trilha sonora, que não dava pra separar os efeitos das vozes, das músicas, dos sons. Aí a BKS, que é outra empresa de dublagem, também adquiriu o segundo lote,
Só que a Herbert Richards, ela não sabia disso. E aí a BKS acabou dublando. E, meu irmão, o negócio pegou fogo. Aí por isso que tem algumas pessoas que encontram essa série do Super Mario Bros 3 com 2 dublagens. Então tá aí a explicação. No Brasil, o desenho foi exibido pela Rede Globo no programa TV Colosso. Também foram lançados em VHS na época. Em 2007 e 2012, os cartoons com alguns episódios voltaram ao Brasil em forma de DVD. Minhas gracinhas, ficaremos por aqui. Mas não fica titi não que nós vai voltar. Olhe, daqui a pouco tem mais vídeos novos, viu? Então comenta aí quais desenhos deve ter antigão, viu? Deve ter na próxima lista da gente. Fala aí pra nós também se você conhecia algum desses desenhos. Se você também sabe de alguma curiosidade, compartilha aí pra todo mundo, mano. E não se esquece de se inscrever, pelo amor de Goku. Eu já pedi aqui, mas eu tô pedindo de novo. Eu poderia estar roubando, poderia estar matando, mas não. Eu tô gravando um vídeo aqui pra vocês, meus queridinhos. E se esse vídeo chegar a 200 likes, vai ter uma parte 2 com desenhos, viu? Haha. Que vou escolher por vocês, viu? Comenta aí quais serão os desenhos. Manda para os teus amigos lá no grupo do WhatsApp, compartilha lá no Facebook, se é que você ainda tem Facebook. Fala lá no Instagram que tem um canal novo, nerd, muito bom, que é nóis. E é isso, pessoal. Eu me chamo Ítalo Cunha e esse foi mais um São Nerd para vocês. Valeu, Tomé!